No segmento automotivo como um todo, o imposto seletivo, apesar de que algumas pessoas falam que o imposto seletivo não vai vir a substituir o IPI, nesse caso, de uma maneira bem clara, digo para você que sim, no segmento automotivo a gente vê o imposto seletivo sendo migrado, o IPI sendo migrado para um formato de imposto seletivo. Como que está sendo construído isso? Até para todo mundo aqui entender. Quando a gente fala do segmento automotivo como um todo, tem um segmento que ele vai ficar de fora dessa tratativa. Então, é um segmento que hoje também já está de fora da tributação do IPI de uma forma um pouco mais geral, que é o segmento dos ônibus e o segmento dos pesados, dos caminhões. Então, esse segmento, eles continuam com um tratamento sem o efeito do IPI, naturalmente, na continuidade disso com o imposto seletivo, eles acabam carregando esse efeito. Quando você olha daí pro segmento que vai ser então tributado, a gente olha para os veículos que a gente chama de veículos de passeio e os veículos utilitários, que a gente vê aí girando aí nas ruas. Dentro dessa situação, o que está sendo desenhado, proposto e discutido num primeiro momento é uma continuidade do que veio de transformação no IPI. No ano passado a gente teve algumas mudanças importantes no chamado IPI verde, então a gente adaptou o que a gente já tinha de tributação dos veículos para um conceito que a gente englobou alguns outros critérios, como pegada de carbono, eficiência energética, a motorização, qual que é a potência do veículo. Então, alguns critérios foram colocados para dentro do IPI verde como forma de fazer a graduação das alíquotas entre mais e menos ali. Então, isso já foi inserido dentro desse conceito, dessa pequena transformação que a gente viveu no ano passado. E quando você olha o imposto seletivo, ela basicamente absorve todo esse conceito do IPI verde e adiciona alguns novos critérios. Então, no final do dia, o imposto seletivo ele vai ser determinado para os veículos com base em 10 critérios. 5 já definidos com o IPI verde e 5 que vêm adicionais a isso. A insegurança que a gente vive, talvez até retomando aquele ponto da previsibilidade, é porque ainda não há uma clareza em que percentual isso vai chegar. Ele vai chegar numa carga, a próxima carga que a gente tem hoje, a gente vai conseguir com que os aspectos adicionais que vão ser incluídos em cima do que já existe de IPI verde vão ser necessários e possíveis de você alcançar algum tipo de neutralidade para veículos que atendam esses requisitos mínimos de sustentabilidade? Será que a gente vai efetivamente conseguir obter isso como resultado final? Então, essas dúvidas estão girando em torno de todo mundo que está inserido dentro do setor. E mais do que tudo, um pouco dessa tempestividade, né? A gente esperava que isso saísse já agora em junho e julho, até para a gente conseguir fazer toda uma adaptação, uma leitura, uma interpretação nesse processo, mas já rodam aí informações aí no meio de que talvez isso vá acontecer só depois da eleição, via medida provisória, por toda a impopularidade que isso pode gerar. Então, de uma forma ou de outra, até trazendo um pouco do que a gente já conversou aqui, deixa a gente um pouco ansioso, tá, Gabriel? Porque você não consegue dar um bom direcionamento do que vai acontecer já no ano que vem, quiçá daqui 4, 5 anos. Então,